Olá, sou o professor Jorge Cortez, da UFGD, Faculdade de Ciências Agrárias. Estamos aqui gravando as aulas da disciplina de Agricultura de Precisão. Vamos conversar hoje sobre a colheita mecanizada, especial colheita mecanizada de grãos, e vamos abordar no final um pouquinho sobre colheita mecanizada de algumas culturas no âmbito da agricultura de precisão. Então, como disse em outras aulas, na aula anterior nós falamos sobre GNSS e sistema de direcionamento, extremamente importante para nós obtermos um mapa de produtividade. Como dissemos na primeira aula, que a planta é o nosso melhor sensor para nós identificarmos a variabilidade espacial da área, a planta é a minha melhor resposta. Então, é a informação mais complexa que nós temos do processo agrícola. Ela vai nos mostrar realmente a variabilidade da produtividade, que provavelmente estará associada a alguma variabilidade da área, do terreno, do solo. É a melhor maneira para a gente expressar a nossa variabilidade. Como nós falamos lá na história, os primeiros monitores surgiram por volta de 1980, mais ou menos, ali, as primeiras tentativas de se obter um monitor de produtividade. Dissemos lá no começo também, quando abordamos o histórico, conceitos, que é importante a gente avaliar a variabilidade espacial, ou seja, ao longo da área, mas mais importante também é avaliar a variabilidade temporal. Eu não posso, apenas com um único mapa de colheita, tomar um diagnóstico. Eu preciso de várias safras para tomar um diagnóstico, normalmente de 3 a 4 safras, para nós obtermos os mapas, analisar os dados e ver o comportamento da área. Porque em função do clima, pode ser que uma área, um ano tenha alta produtividade, no outro ano tenha baixa produtividade. Então, o clima pode afetar esse resultado. Nós já tivemos experiência prática com isso aqui na nossa região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, região que tinha uma diferença textural acentuada, parte argiloso, parte arenoso, textura média, arenosa, e nós verificamos que no ano que choveu muito, tivemos uma melhor resposta na área mais arenosa. No ano que choveu pouco, tivemos a melhor resposta na parte mais argilosa. Então, nós tivemos um comportamento antagônico em 2 anos ali, que foi expressado basicamente, claro, pelo solo e também pelo efeito de chuva que esteve nesse talhão. Então, é importante que nós estudamos a variabilidade espacial e também analisamos a variabilidade temporal ao longo de várias safras. Então, nós temos que entender essa variabilidade, essa variabilidade que nós obtivemos do mapa de produtividade, e podemos utilizar para quê? Para entender o comportamento da área, para entender como que ocorre, para fazer predição de reposição de nutrientes em função do mapa de produtividade, quanto colheu naquele ponto, quanto foi extraído em função da quantidade de tonelada de grãos produzido. Eu posso me basear nisso para ajudar a me definir no próximo ano o mapa de aplicação de fertilizantes e corretivos. Eu posso utilizar para fazer regiões específicas de manejo, as famosas zonas de manejo ou unidades de gestão diferenciada. Então, o mapa de produtividade para nós é uma informação muito importante, complexa, mas que agrega a muitos outros fatores do processo produtivo, do ciclo produtivo. Tá? Como que obtém o mapa de produtividade? Então, normalmente, os mapas de produtividade nós vamos utilizar de colhedoras equipadas com sensores. Claro que poderia fazer manual, mas o processo mecanizado é muito mais rápido, vantajoso, nos dá uma precisão muito maior e a quantidade de pontos é muito maior, porque normalmente algumas colhedoras eu consigo configurar a velocidade de coleta de 1 a 5 segundos, outras já vêm de fábrica a cada 1 segundo, ou seja, à medida que a máquina está deslocando o talhão, a cada 1 segundo eu vou ter um ponto de dados. Então eu gero num talhão pequeno aí 60, 70, 100 mil dados. Então é muita informação. E por isso que ele é a melhor representação para nós da variabilidade da área. Porque a quantidade de pontos é extremamente alta. Enquanto eu faço 1 ponto por hectare na amostragem de solo, no hectare eu vou ter 10 mil pontos aí. Então a diferença é gritante. Tá? Então, um ponto. O que representa um ponto no mapa de produtividade? Representa a largura da plataforma. Você tem uma colhedora com uma plataforma de 2 metros, aquele ponto representa para nós a largura de 10 metros, vezes representado pela
a velocidade de deslocamento e o tempo de coleta. Porque imagine um quadrado. Para eu determinar a área de um quadrado, é lado vezes lado. Bom, a largura da plataforma é um desses lados, imaginemos que seja 10 metros. Eu estou deslocando com a colhedora numa velocidade de 5 km por hora. 5 km por hora é igual a 1,4 metros por segundo. Então, eu tenho 1,4 metros por segundo. Se a minha colhedora coletar os dados, as informações a cada 1 segundo, quer dizer que a minha área amostral é de 14 metros quadrados. Por quê? 10 metros da largura da plataforma, 1,4 metros do deslocamento cada segundo. Então, eu vou ter uma área de 14 metros quadrados. Se fosse o tempo de coleta cada 2 segundos, a minha área representativa seria de 28 metros quadrados cada ponto. E assim sucessivamente. Tá? Importante a gente entender o que significa um ponto no mapa de produtividade. Tá? Espero que tenha entendido, se não, raciocine, pense de novo, veja a aula, resumo também, o material de apoio, como o livro, que explica como é representado esse ponto de coleta, o que ele representa um ponto no mapa de colheita. Então, o que eu preciso para gerar o mapa de produtividade? Primeiramente, a quantidade de grãos, a quantidade de massa colhida. Preciso do tamanho da área desse local, já aprendemos o que representa um ponto. Sua localização, o GNSS, e a umidade dos grãos. Tendo essa noção desses 4 itens básicos que eu preciso para saber, eu consigo imaginar quais seriam os componentes de um mapa de produtividade, né? Os componentes que a colhedora precisa para ter no mapa de produtividade. Então, eu preciso ter um GNSS, que vai me dar a localização, um sensor de largura da plataforma, certo? Um sensor de velocidade, deslocamento, eu preciso saber quando estou deslocando, um monitor, tá? Com um software lá que gere toda a parte do mapa de produtividade, o sensor de massa de grãos, pode ser de impacto ou de fluxo, e precisamos também do sensor de umidade para corrigir e transformar todos esses dados para 13% de umidade ou diferente disso, dependendo da cultura que estiver sendo colhida. Então, esses são os componentes básicos aí que eu precisaria. Então, o sensor de fluxo mede a quantidade de grãos processados pela colhedora. O sensor de velocidade vai ser utilizado para calcular a área, né, que representa aquele ponto, e também a velocidade da máquina. O sensor de umidade vai medir o teor da umidade do produto. O sensor de posição e largura da plataforma, como o próprio nome está dizendo, vai identificar qual é a largura da plataforma. Isso era feito de forma manual pelo operador, ele informa para o sistema qual é a largura da plataforma que ele está colhendo, metade, um quarto e assim sucessivamente. E o sensor de posição, ele é como se fosse um sistema liga-desliga de todo o sistema de coleta de dados. Plataforma abaixada, colhedora coletando dados. Plataforma levantada, colhedora não está armazenando dados no sistema do mapa de produtividade. Tá? Isso é importante. O sistema GNSS, para nós termos a nossa localização geográfica. A interface com o operador, que é o monitor e o software, né, e o computador, que vai estar tudo ali nesse sistema, onde eu vou ter entrada para um pendrive, um cartão de memória, para depois eu poder extrair e processar esses dados. Então, esses são os principais componentes de uma colhedora para nós obtermos o mapa de produtividade. Tá? Pode variar um pouquinho de um modelo para outro, mas esses aí são os componentes básicos. Então, nós temos os primeiros sensores, monitores de produtividade antigos, né? Aqueles quadradões, meio com botões. Hoje nós temos todas telas touchscreen, fáceis de nós trabalharmos. Os antigos sensores de levante da plataforma, ele era tipo mola, né? Você levanta a plataforma, abaixa a plataforma, é um liga e desliga. O sensor de largura da plataforma era um botãozinho de girar que o operador tinha que regular. E os sensores que nós vamos ver de massa de grãos, o sensor de impacto, o sensor volumétrico, né, não modificaram muito ao longo do tempo, tá? E nós vamos ver e falar um pouquinho mais sobre eles. Então, um arquivo lá do monitor de produtividade que nós obtemos, ele vem com a latitude, longitude, o dado de produtividade, o dado de umidade, dado de produção. Então, são várias informações. E hoje, com as colhedoras modernas, com vários sensores, vem consumo de combustível, velocidade, possivelmente um monte de cálculos lá já processados. Então, o arquivo hoje vem bem cheio de informações para nós trabalharmos.
Então vamos falar desses sensores de produtividade, que podem variar um pouco. Eu tenho sensores de fluxo de massa tipo gravimétricos, tá? Por impacto e por radiação gama, e os sensores de volume, sensor fotoelétrico e o rotor de paz. Esse sensor por radiação gama, ele deixou de ser utilizado aqui no Brasil, é proibido, em alguns outros países ele ainda é utilizado, mas aqui no Brasil ele deixou de ser usado. Então vamos falar desses três que sobraram para nós, dos sensores de massa por impacto e os sensores de volume fotoelétrico e o rotor de paz. Então, os sensores gravimétricos, né, eles medem o fluxo de massa diretamente por meio de uma placa de impacto. Essa placa de impacto ela é posicionada no final do graneleiro de grãos limpos. Né? O grão está subindo aqui, ele vai ser lançado pelas taliscas do elevador, vai bater nessa placa de impacto. Essa placa de impacto, uma célula de carga, um potenciômetro, vai transformar esse impacto em massa de grãos. E nós vamos ver esse resultado lá no monitor de produtividade. Mecanismo simples, está localizado, instalado dentro do elevador, ao final do elevador de grãos limpos da colhedora. Tá? Funciona pelo impacto dos grãos contra uma chapa, né, que vai fazer o deslocamento. Esse deslocamento vai gerar um sinal, esse sinal vai depois ser transformado em massa de grãos. Os de fluxo. Esse radioativo, como eu falei, deixou de ser utilizado, era também montado ao final do elevador de grãos limpos, ao invés de ter uma placa, o equipamento tinha uma fonte emissora e um receptor. À medida que os grãos passavam entre esse feixe de sinal aí, ele transformava isso em massa de grãos, mas não merece maiores detalhes por nós, porque deixou de ser usado aqui no Brasil. E assim os sensores volumétricos, tá? Esse sim é hoje muito utilizado no Brasil, principalmente em colhedoras que não saíram de fábrica com sistema para agricultura de precisão. O placa de impacto é o mais tradicional, normalmente vem de fábrica e já está instalado junto ao kit de agricultura de precisão da colhedora. Esses sensores de fluxo do tipo volumétrico, eles são instalados, até pelo seu custo menor, em colhedoras que não saíram de fábrica com o seu kit para agricultura de precisão. O primeiro deles é do emissor de luz infravermelha, ou também chamado fotoelétrico. O que ele faz? Ele emite um facho de luz, tá? Ele tem um emissor receptor, emite um facho de luz, é instalado lá no elevador de grãos limpos. À medida que o elevador vai subindo, com as taliscas cheias de grãos, o feixe de luz que está aqui, à medida que o grão passa, o feixe é interrompido. Então, o tempo de interrupção, sabendo a densidade dos grãos, é possível transformar isso em massa de grãos. Então, ele funciona pela interrupção do feixe de luz, emissor de luz infravermelha ou fotoelétrico. Ele é instalado no elevador de grãos limpos. À medida que os grãos estão subindo pelas taliscas, o feixe de luz é interrompido e, junto com a densidade dos grãos, é possível a gente estabelecer uma produtividade desses grãos. A quantidade transportada está correlacionada ao tempo de interrupção desse feixe de luz. A gente precisa considerar o volume da pá para estimar o volume dos grãos. Então, o emissor receptor está entre ali no elevador de grãos limpos. Fácil de instalar no elevador, seja na parte interna ou externa da colhedora, no elevador de grãos limpos, você instala esse dispositivo. Muito simples, fácil, por isso hoje muito utilizado em colhedoras que não saíram de fábrica com kit de agricultura de precisão. Nós temos o rotor de paz. O rotor de paz, como o próprio nome está dizendo, ele é um rotor tipo hélice, imagina uma hélice aí de bicos retos, com este formato aqui assim, de V, e aqui tem um sensor. À medida que aqui vai enchendo de grãos, quando o grão chega na marca do sensor, ele descarrega. E aqui existe um volume conhecido, Então, à medida que é descarregado certa quantidade de grãos, isso é medido, o sensor volumétrico, e é transformado em massa de grãos. Então, também muito pouco utilizado no Brasil. O que nós temos mais utilizados hoje é justamente o sensor de impacto e o fotoelétrico. São os mais utilizados no Brasil. Esse que eu acabei de falar do rotor de paz também deve se levar em conta
a densidade do produto para se calcular a massa de grãos. Então hoje nós temos no mercado brasileiro que saem de fábrica basicamente a placa de impacto com célula de carga, é o mais tradicional hoje, tá? E nós temos também as empresas que instalam nas máquinas que estão saindo de fábrica de AP, conhecido a campo como facho de luz, né, que é o fotoelétrico, o infravermelho, conhecido como facho de luz, muito utilizado em colhedoras que não saíram de fábrica com o sistema de agricultura de precisão. O sensor de umidade também instalado no elevador de grãos limpos ou já vimos em situações na correia transportadora dentro do graneleiro, mas o mais tradicional também no elevador de grãos limpos. Ele recolhe uma amostra dos grãos, mede essa umidade, devolve isso para o sistema, né, para o transporte. E realizando uma leitura instantânea, elétrica, né, da umidade, é similar a um êmbolo que avança, puxa, retrai, coleta a amostra, faz a leitura da umidade e devolve isso para o sistema. Então, esse é o mais tradicional dos sensores de umidade. Tá? E existe, né, é importante medir a umidade porque se eu começo a colher de manhã cedo está mais úmido, está mais fresco, a umidade do grão está maior. À medida que o dia vai passando, a temperatura vai subindo, o tempo de exposição ao sol, a umidade vai diminuindo e eu preciso depois padronizar esse arquivo, né, transformar todos os dados no mesma umidade para eu poder utilizar e comparar. Não posso comparar coisas diferentes. E importante, né, a gente já comentou lá no início do Sistema de Posicionamento Global, GNSS, para a gente ter a localização desses pontos à medida que a colhedora está se deslocando. Tá? Então nós precisamos dessas informações, porque com todas aquelas 4 informações básicas lá, latitude, longitude, a massa de grãos, a umidade e a largura da plataforma, nós vamos conseguir depois gerar o nosso mapa de produtividade para nós fazermos as análises e interpretações. Lembra, eu preciso de dados, interpretação, intervenção. Lembra do ciclo da agricultura de precisão? Nós podemos resumir nessas 3 palavrinhas que nós falamos lá atrás no começo, lembra? Então eu preciso dos meus dados. Então, o mapa de produtividade vem com inúmeros pontos, lembra? Eu vou ter um ponto a cada 10 metros quadrados, 14 metros quadrados. Eu tenho muita informação em um hectare. E vem muitos erros no monitor. Em torno de 10 a 15% desses, 10 a 20% dos dados são erros, são dados gerados errados. Muitos dados com valor zero, por exemplo. Muitos dados com produtividades extremamente altas, por exemplo, a gente tem uma média de produtividade da soja de 4.000 quilos por hectare, e aí eu tenho dados lá de 40.000 quilos, então é um dado errado que o sistema registrou e tem que ser descartado. Tá? Então esse tipo de informação ocorre muito. E a gente tem outros problemas, né? Também com a inclinação. Hoje algumas colhedoras já vêm com um sistema de inclinômetro para corrigir o problema da inclinação da colhedora, né? O tempo de atraso na leitura, alguns problemas de baixa produtividade na bordadura, a gente consegue identificar isso. Mas os principais erros que a gente consegue ver no mapa de colheita é posicionamento incorreto, normalmente gerado pelo GNSS, largura incorreta da plataforma, porque a largura da plataforma quem informa é o operador. Se o operador não informar, não mudar, o sistema vai entender que a todo tempo ele está colhendo de plataforma cheia, então isso é um problema. Tempo de retardo, tempo de enchimento, nós vamos falar sobre isso, mas são os tempos que demora para o grão sair da plataforma, chegar lá no sensor de grãos, e o tempo que ela demora para entrar em fluxo de regime de trabalho constante. Calibração, eu preciso calibrar o meu sensor, calibrar a umidade, calibrar a massa de grãos que está sendo colhida. Então esses são alguns dos principais erros que nós observamos no mapa, né? GNSS, o erro de posicionamento é fácil de ver. Você vê que a colhedora caminhou fora da área de trabalho, está desalinhado às passadas, a gente consegue observar isso facilmente. Tá? A largura da plataforma é o operador que tem que fornecer essa informação ali para o sistema. O tempo de retardo, tá? É o tempo que o grão demora que sair da plataforma até chegar no sensor. Então a colhedora começa a colher, começa a entrar grãos ali na plataforma, até que o grão é trilhado, cai no sistema de transporte, vai para o sensor, está lá no elevador de grãos limpos, demora de 10 a 20 segundos. É o que nós chamamos de tempo de retardo.
Já o tempo de enchimento é o tempo que a colhedora vai entrar em regime de trabalho, né? Chegou o primeiro grão, segundo, terceiro, até ela entrar em regime pleno de funcionamento, que vai mais uns 10, 15 segundos aí. Então, o tempo de retardo é o primeiro tempo do grão entrar na plataforma, chegar no sensor, e o tempo de enchimento, que é o tempo daquele primeiro grão que chegou até o último, até a máxima capacidade de trabalho da máquina, entrar em regime pleno de funcionamento. Seria o tempo de enchimento. Ambos ocorrem na cabeceira, mas o primeiro deles é o retardo. Tá? Erros de leitura dos sensores, ele é um erro pequeno, frente à quantidade de dados que a gente tem da máquina. Esse é um erro pequeno hoje, melhorou muito com a evolução dos sensores. Outra coisa que a gente tem que falar é a calibração, né, que eu falei que é uma das fontes de erro. Calibrar a umidade e calibrar a massa de grãos. Então, o que eu falo? Vou colher na minha área, encho o graneleiro da máquina. Ao encher o graneleiro da máquina, o que eu faço? Eu vou descarregar esse graneleiro e pesar. Sim, descarrego um caminhão, levo na balança e vejo quanto que deu. E devolvo essa informação no meu monitor. E aí ele vai corrigir todos os dados, porque é muito provável que dê mais ou dê menos. Professor, não dá, o produtor não vai colher um graneleiro da máquina e mandar pesar. Então o que nós fazemos? Vamos encher um caminhão. Eu vou lá, colho 4 graneleiros, descarrego, aí eu enchi o caminhão, uma carreta. Vou lá e peso esse caminhão, essa carreta, e trago a informação para a máquina, né? Divido por 4, lá por 3, esse caminhão gastou quantas graneleiros para encher, e coloco a informação lá no sistema. Tá? E aí o software vai gerar uma curva e vai calibrar todos os dados do monitor. A mesma coisa para a umidade. Tá? O que seria o ideal? O ideal seria que nós tivéssemos, principalmente as empresas de consultoria, as próprias concessionárias de máquinas agrícolas, tivessem aquelas balanças de eixo, né? Porque hoje, basicamente, quase todo produtor tem uma carreta de transporte de grãos, uma carreta graneleiro, que vai lá buscar o grão lá da máquina para a máquina não parar de colher. Pega essa carreta, né? Então você tem o sistema de balança por eixo, né? Ela tem 4 sapatos, coloca a caçamba, a carreta graneleira em cima dos 4 rodas dela em cima desses 4 locais, né, esses 4 sapatos, e aí vai registrar a massa de grãos. E aí eu devolvo essa informação. Mas claro que isso não é uma coisa para o produtor comprar, sim as empresas de consultoria e as concessionárias de grãos para calibrar os monitores. E a situação mais simples que a gente vê a campo ocorrer é encher um caminhão, vai lá, na balança, pesa, traz as informações também de massa e umidade e calibra o monitor a posteriori. Mas funciona também. O importante é fazer a calibração. Os erros do monitor são muito baixos, tá? Um erro médio aí de torno de 1%. Então é um erro muito ínfimo. Tá? Então a gente observa normalmente nos mapas de produtividade uma bordadura menor, com menor produtividade, isso é comum porque normalmente tem maior compactação, mais praga, mais doença, é uma área de trânsito, sofre influência da movimentação das máquinas ali, de poeira, então normalmente é uma região de menor produtividade mesmo, que é comum a gente ver isso. É comum a gente ver também em áreas que tem curva de nível, a separação visível no mapa de produtividade, das regiões mais próximas à curva do início, onde tem mais água, menos água. É nítido a gente ver essas diferenças de produtividade também, tá? E uma outra cultura também que tem sido utilizada, está começando a utilizar a colheita mecanizada de grãos, é a cultura da cana-de-açúcar. Então, a cultura de cana-de-açúcar, né, é uma das culturas que teve uma grande evolução, né, que passou da colheita manual para a colheita mecanizada, e com isso a gente conseguiu uma redução do amassamento suqueiro, aumento de rendimento de máquina, redução de compactação do solo, abertura de suco, a cana aproveita o máximo de produção, facilita a colheita mecanizada, né? Então a cana evoluiu bastante, tá? Tem se utilizado sistemas de eixo de 3 metros para o trator andar só na entrelinha, não pisar na cana. Então a colheita mecanizada aumentou, melhorou muito no sistema de cana-de-açúcar, né? Ocorreu a sistematização dos terrenos, né? Antigamente nós tínhamos talhões todos curvos, tortos, hoje a gente tem talhões mais quadrados para facilitar o desempenho e melhorar o desempenho operacional das máquinas agrícolas, isso é importante. Tá? Então as primeiras máquinas que tentou-se, né, facilitar o processo de transporte e colheita da cana,
de 1953, mas as primeiras máquinas menos datam de 73, por aí, década de 80, uma evolução um pouco maior dessas máquinas aí, até chegarmos realmente nas máquinas que a gente tem hoje de colheita mecanizada de grãos, de pneus ou de esteira. A gente tem hoje elas funcionando muito bem no mercado. Basicamente, para aqueles que não têm muita familiaridade com a colheita mecanizada de cana-de-açúcar, né, a colhedora tem uns rolos na parte da frente, uns rolos cilindros espiralados que ajudam no apoio, levante dessa cana e ajuda a puxar ela também para dentro da máquina, né? Dois discos de base que fazem o corte da cana e puxam ela para dentro da máquina, um despontador que vai cortar aquele ápice da cana onde ficam as folhas. Essa cana vai ser puxada para dentro, vai passar por um picador, vai ser picada, vai passar por um exaustor primário para tirar uma primeira palha, vai subir numa esteira, vai passar no extrator secundário e depois vai ser jogada dentro de um transbordo para até chegar à carreta transportadora. Então, normalmente, assim, resumindo o processo de colheita da cana-de-açúcar, é basicamente isso. Então, como que se faz para determinar a colheita, né, a massa, o mapa de produtividade da cana-de-açúcar? O GLSS, localização, lembra lá dos 4 itens que eu preciso? Localização, aí eu vou ter um monitor ali. A área, neste caso aqui, eu não vou precisar, porque eu vou estar medindo massa. Então eu vou instalar uma balança, um sensor, uma célula de carga para medir a massa de grãos, normalmente na esteira transportadora. Eu preciso de um sensor de rotação dessa esteira, tá? E ângulo também dessa esteira em função da sua posição. Também um sensor de velocidade da máquina aí pode ajudar. Tá? Então são componentes básicos que permitem determinar a massa de cana colhida, tá? Em função da sua localização. Tá? Então isso é algo que foi desenvolvido, protótipo, a gente já tem comercial de uma empresa aí, colhedora de cana de açúcar, tá? Por meio de balanças e alguns sensores. Tá? E a gente consegue obter um mapa de produtividade da cana e observar lá de variações de produtividade desde 40 toneladas até áreas do talhão com 100 toneladas de cana. Então isso é possível. Outra cultura também que avançou com a colheita mecanizada e voltada à agricultura de precisão é o algodão. Né? Nós temos as colhedoras tradicionais de algodão, onde elas possuem os rolos na parte da frente, os fusos que passam no algodão e retiram a fibra do algodão. Elas são succionadas para dentro do transportador, do seu reservatório de armazenamento do algodão, e ali ficam 2 sensores fotoelétricos que fazem a aferição aí, que registram a quantidade de material que está passando aí. Em função desse registro, eu consigo determinar a produtividade do algodão. Então é uma que está em evolução também. Outra cultura que também já tem um protótipo é a cultura do café. Para quem também não conhece a cultura do café, nós temos as colhedoras que trabalham a cavaleiro, né, sobre a linha do café. Ela tem 2 rolos batedores que passam cheio de varetas, batendo e vibrando nos galhos do café, retirando os grãos do café. Eles caem numa esteira transportadora horizontal, caem num elevador, passam por um ventilador para tirar as folhas e pequenas impurezas, e aí cai em outra esteira transportadora. Nessa esteira transportadora, que é cheia de canecas, eu vou ter um sensor ali que vai registrar, né? Eu tenho um sensor de ultrassom que vai registrar os pulsos, as palhetas, a quantidade de palheta que está passando ali. Cada palheta tem um volume conhecido, então consegue-se registrar ali os quantos pulsos, quantas palhetas passaram ali. Por exemplo, cada 2 palhetas, uma palheta tem uma certa quantidade de litros, dá para transformar isso em massa. Detalhes que o café nesse tipo de colheita tem grãos maduros, grãos verdes, grãos já passa, então é difícil também ter uma maior precisão aí, mas dá para se ter uma noção da quantidade que está sendo colhida. Tá? Eu consigo visualizar áreas de baixa produtividade até áreas de alta produtividade. E outra também que tem avançado é a citricultura, né? É um exemplo, porque hoje ainda é colhido manualmente, né? As laranjas, por exemplo, e, né, são colocados em bags. Né? Cada bag representa uma certa área, região,
E o que se fez para adaptar essa colheita foi instalar balanças, né, na máquina, que tem um guindaste, que tem um muque ali, que vai levantar o bag para ser carregado. Ao levantar esse bag, eu tenho uma célula de carga que registra a massa e eu tenho um GNSS que registra a posição. Tendo essas informações, eu consigo fazer um mapa de produtividade de citros, né? Quanto mais pontos próximos, quer dizer que mais foi a produção. Quanto mais distantes estão os pontos, quer dizer que teve uma menor produtividade. Eu consigo fazer um mapa de citros. Tá? Então, esse aqui é uma aula explicando as principais culturas hoje que trabalham com a parte de colheita mecanizada voltada para a agricultura de precisão. Está evoluindo, outras vão se adentrar ainda nessa linha da parte de agricultura de precisão para os mapas de produtividade. A gente, o foco principal é ainda a colheita de grãos, tá? Soja, milho tem um apelo muito maior aí, mas outros também já estão avançando aí nesses mapas de produtividade. Como eu disse, é a informação mais importante, mais complexa que a gente tem, importante para nós numa análise tanto espacial quanto temporal desses dados, para a gente chegar lá no final e ser possível gerar zonas de manejo ou regiões com mesmos potenciais de resposta. Tá? Leiam o material, assistam a aula resumo e aproveitem o material que está sendo disponibilizado para vocês. Tchau e até a próxima.